Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aldas, de dono para dono, onde a gente traz aqui empreendedores para compartilharem as experiências, as jornadas com a gente. Hoje estou recebendo aqui o Fabrício Macias, co-CEO da Macfor, uma agência de marketing full service, marketing digital, né, Fabrício? E o Fabrício ele é Chief Business Development Officer da Macfor, publicitário especialista em mídias digitais pela ESPM, pós-graduado em Content Strategy and Copywriting pela UC Davis, na Califórnia. Tem curso de Prompt Engineering na Data Science Vanderbilt University, de liderança criativa na Miami Ed School. Além disso, é certificado como Digital Marketer pela Digital Marketing Strategist e Google Analytics. Então, um currículo muito respeitável aí. E também é host de um podcast de marketing digital, Bring Me Data, da Macfor. Então, hoje vamos conhecer um pouco aí da tua trajetória. Fabrício, obrigado aí por ter aceitado o convite. Conta pra gente aí como é que foi a jornada do Fabrício, como é que você pegou essa veia empreendedora, como é que iniciou a tua trajetória profissional e como é que surgiu, né, essa veia empreendedora e como é que surgiu a ideia da Macfor. Dá uma introdução aí pra gente. Boa. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Paulo, todos os ouvintes aí, pessoal da Aldas também, a gente acompanha o trabalho de vocês, já tivemos em contato, algumas vezes, então é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do conhecimento e das experiências que eu fui acumulando aí ao longo da minha trajetória como empreendedor. Bacana. Dado isso, cara, eu já pensei muito sobre essa pergunta quase que filosófica, né, por que eu fui escolher empreender? E eu acho que... Mas você sempre empreendeu? Você trabalhou... Cara, sempre empreendeu. Eu nunca tive o exemplo dentro de casa, meus pais fizeram carreira funcionalismo público e fizeram faculdade, que são nascidos na década de 50, no interior de São Paulo, então, disclaimer, que também não era tão comum, né, se estudar, o acesso à informação não era tão robusto e permeado como é hoje. Então, assim, e dentro da família também, por parte do pai, por parte de mãe, não tenho nenhum empreendedor. Então, excluindo a carga genética, eu fui buscar as respostas para isso. Então, eu sempre tive esse viés, eu acho que todo empreendedor é um pouco comerciante também, eu sempre tive esse viés, sempre fui um bom aluno e curioso. Eu acho que essa curiosidade de ser uma pessoa que lê manual de carro quando compra um carro, de DVD, que é o assistente técnico da família ali para corrigir as coisas. Acho que esse ímpeto, essa curiosidade de ir atrás, de fazer, acho que um pouco de impaciência, de não gostar de depender dos outros, eu acho que foram essas características, né, daí sim talvez de comportamento, que me levaram ao empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que sempre fui um bom aluno, e as 2 vezes que minha mãe foi chamada ao colégio, foi porque eu estava vendendo pedras preciosas que a gente comprou em São Tomé das Letras e eu gravava CD pra galera em MP3. Então, legal. Tinha um catálogo de músicas. Então, acredito que sempre esteve dentro de mim. Eu me formei pela SPM aqui de São Paulo e fui fazer estágio e depois fui efetivado na área de marketing de produto, que hoje... o marketing de produto, quando a gente fala de marketing de produto, a gente está falando mais de software, serviços, mas o marketing de produto raiz, né, do Kotler, trabalhar com os 4 Ps, né, ser um gestor de produto, onde você vai definir qual que vai ser seu mix de produto, preço, escolher a comunicação, a agência que vai te suportar e os modelos de distribuição, e trabalhando nas empresas pelas quais eu passei, GE, LG e depois a Henkel na unidade de negócio de cosméticos. Acredito que eu não me sentia feliz, assim, eu olhava, era um caminho muito longo que hoje a gente vê nas novas gerações, né, essa ansiedade de crescer rápido. Eu olhava, falava, pô, mas nossa, vou demorar muito para chegar onde eu queria estar, e aquela vida de vai pro escritório, sai do escritório, não conseguia ter tempo para fazer outras coisas, né, uma ilusão que depois piorou, mas eu acho que foi isso, assim, que me levou a empreender, essa curiosidade, um pouco também de já ter essa habilidade, esse dom, não sei como que a gente quer chamar isso, e por fim, não querer seguir um caminho regular,
tá um pouco satisfeito com a rotina e querer tentar coisas diferentes. Daí foi assim que, morando com meu sócio até hoje, lá em 2010, a gente começou a projetar nosso primeiro empreendimento. Que não foi a Macfor. Não foi. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava na Henkel, na divisão de cosméticos no marketing, o José, que é o meu sócio, ele fez matemática na USP de Ribeirão, e ele veio para trabalhar no Santander com modelagem. E a gente foi morar juntos em Moema, e lá, bom, dando um passo para trás, nós somos de 87, 88, uma das primeiras gerações, né, que agora todo mundo diz que é web native, né, mas foi uma das primeiras gerações que teve contato muito cedo com a internet. Meu pai trabalhava num banco, então ele tinha um terminal, um computador em casa, e já em 94, com 7 anos, eu tive contato com a internet. Discada, os canais de conversa, de chat, e cara, aquilo, Paulo, assim, foi, usando um termo mind-blowing, assim, minha cabeça explodiu, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, eu sempre gostei de tecnologia, curiosidade, estudar, mexer em equipamento, carro, e eu olhei aquilo e falei, isso aqui é um negócio assim, eu quero isso pra minha vida, desde o primeiro contato que eu tive com a internet. Que legal. E aí o José também, então a gente pegou algumas plataformas de comunicação, né? Hoje é o WhatsApp, se a gente volta um pouco atrás, tivemos o Skype, o MSN, sim, o Orkut, o ICQ, e antes do ICQ teve o Mirk, que poucas pessoas conhecem, mas o pessoal da nossa geração, que era um terminal de DOS praticamente, e onde tinham canais igual o Slack. Exatamente o Slack foi feito no Mirk. E aí nesses canais tinham agrupados por interesses e cidades, e a gente fundou um canal de Americana que ficou muito grande, e era no DOS, então tinha muita coisa de programação, e nós dois e o nosso grupo de amigos a gente tinha, então esses canais tinham lideranças, sublideranças, era bem legal a estrutura, e aí a gente se apaixonou, tinha certeza que a gente queria aprender na internet. Então voltando, né, para 2010, quando a gente foi morar junto, começamos a nossa, cara, e aí, vamos empreender? A família dele já tinha um viés mais empreendedor, e a gente, cara, vamos, o que a gente faz? E a gente começou, não queremos mais trabalhar em empresa, seguir a carreira, a gente quer empreender, queremos fazer algo na internet. E aí foi pensando nisso que a gente começou a idear, né, fazer o nosso MVP, que era para ser um site de balada, a gente queria reunir, confesso até hoje, eu acho que tem espaço, assim, para saber o que está acontecendo na cidade, onde meus amigos vão hoje. E a gente começou, desenhou o site, criou a marca, mas a gente falou e pensou, cara, como que a gente vai monetizar isso? Porque tenho certeza, né, que o grande desafio para você sair de uma carreira mais tradicional, de uma empresa, e empreender, é com certeza essa virada de chave financeira, né? Sim. Pô, eu tenho um salário fixo aqui, tô trabalhando, como que eu saio? E isso é um desafio muito... Tem que ser algo viável que gere receita, né? Senão também não fica não funciona, né? A gente tinha, claro, suporte familiar, acho que isso é uma coisa, né, que tem que ser levada em conta, tem que ser dita, né, que nos ajudou a tomar esse movimento, e aí, na época, em 2010, estava passando na nossa frente o trem, né, o cavalo das compras coletivas, Peixe Urbano, Groupon, essa venda de cupons. E aí a gente basicamente viu que aquilo ali era uma oportunidade momentânea e muito mais fácil de rentabilizar, né? Então eles eram muito focados em serviços originalmente, essa venda de cupom, bem parecida com um modelo que existe, existe até hoje nos Estados Unidos, né? Que são os cupons de revista, assim. E a gente falou, cara, legal, vamos fazer isso e vamos fazer isso em Americana, porque a gente conhece muita gente. Mas vocês mudaram o que vocês tinham criado? Fizemos. Pivotaram, vamos o termo. Engraçado. Pivotaram. Exatamente. A gente, na época, faz as coisas sem saber, mas a gente fez um MVP. Pivotaram. Exatamente. Aí a gente achou um script já pronto. Acho que no próprio AliExpress, que já existia na época, tinha um script vendendo lá $10, um script, vamos supor assim, um software de compras coletivas prontos. A gente falou, cara, bora abraçar isso aqui e vamos ver. Então a gente trouxe mais 2 amigos, um programador e um comercial, de sócios que eram de Americana, que eles estavam lá na época, a gente estava em São Paulo, e aí foi, inclusive, um desafio muito grande pra gente, né? A gente deu 25% para cada um da sociedade, né? Um dos grandes erros que a gente cometeu e aprendeu, que a ideia era nossa, a operação era nossa, o conhecimento era nosso, mas acho que tudo o que a gente sempre fala, né? O que vale é o aprendizado se você não cometer mais os mesmos erros. Posso dizer que foi um erro, né? Mas foi legal.
A gente lançou o site trabalhando de noite, depois da nossa rotina de CLT. E, cara, sei lá, num dia que a gente lançou, vendeu 2.000 cupons a R$20 da churrascaria Rio Grandense, que é uma churrascaria muito conhecida, que agora trocou de nome. E, cara, foi um sucesso. A gente teve que fazer conciliação disso na mão, porque na época não tinha sistema de pagamento tão evoluído como tem hoje. Sim. E a gente saiu do emprego, sim. Chegou na segunda-feira. Como chamava essa empresa, Fabrício? Pro nosso primeiro site chamava Pouca Plata. Pouca Plata. Pouca Plata. Exatamente. A gente, cara, foi tudo criado assim. E essa Pouca Plata vocês conseguiram levar até que patamar? Cara, ela cresceu bastante. A gente chegou quase 300 milhões de faturamento acumulado, sim. Porque Uau, em quanto tempo? Foram de 2010 até a gente ser vendido até 2014. Em pouco tempo. Assim, o que aconteceu foi uma explosão que a gente pegou na internet. No começo ele patinou muito, porque assim, não tem como você vender 300 milhões de serviços, né? Tem, mas é muito difícil. Mas 300 milhões era a receita ou era o que transitava no... O que transitava com a gente, total. Sim, exatamente. Porque a gente era um marketplace. Perfeito, era um marketplace. Exato. E aí, na época, a gente... Vocês pegavam uma fatia disso. Exatamente. Eram como classificados, assim, uma comissão. Isso. E o que aconteceu? Aí a gente teve uma sorte muito grande de ter o Mercado Pago na época. Só dando um disclaimer, não existiam e-commerces no Brasil na época. Tinha o Mercado Livre, muito forte, e só. Talvez tivesse Submarino, mas era só focado em livros. Então, a gente tinha um player de e-commerce no Brasil. Não tinha Americanas, não tinha OLX, não tinha Amazon, não tinha Magalu, não tinha nada. E o Mercado Livre, além de ser o marketplace que a gente já conhece hoje, eles eram um sistema de pagamento que ainda existe, que é o Mercado Pago. Sim. E existia Mercado Pago e mais um que eu não estou lembrando o nome, de sistema de pagamento, que era de Minas Gerais, né? E aí a gente optou por ter o Mercado Pago e transacionava um pouco o volume de serviço, restaurante, cabeleireiro, estética, enfim. Sim. E aí o gerente de contas nosso viu o potencial, porque, era 4 jovens empreendendo no interior, com uma mentalidade de startup. A gente lia muito sobre as startups americanas, a gente queria ser uma startup. E aí ele falou, cara, gostei de vocês, eu vou dar uma oportunidade. Vocês já pensaram em vender produto no e-commerce de vocês, né? A gente nunca pensou. Ele falou assim, cara, seguinte, o Mercado Livre faz um disparo de CRM, e-mail marketing, toda semana com alguns produtos que são os produtos mais vendidos. Daí a gente falou, mas a gente não sabe. Ele falou, cara, não, tranquilo, eu vou falar para vocês quais são os produtos, você procura um fornecedor que tope entregar esse produto por um preço X e vocês anunciam com a gente. Beleza. Aí o Silvio, né, lembro muito bem, até graças a ele a gente teve muito sucesso, e aí começou a disparar e-mail, começou a vender muito produto, muito pendrive, todo tipo de produto, tablet que vendia na época, e a gente de novo deu mais uma pivotada. E focou em produtos, né? Então, por exemplo, Hotel Urbano, a gente tinha um grupo de empreendedores na época, ele focou em hotéis e serviços de viagem. Teve um outro que focou em produto também. Então a gente saiu dos serviços, manteve ligado lá na cidade, que ainda rodava muito, e foi para produto, que daí foi onde a gente decolou mesmo e alcançou bastante sucesso. E quem comprou em 2014? A gente fez uma transação que não é pública, mas foi com um grupo varejista chinês. Eles já tinham uma operação de e-commerce brasileiro na época, de dropshipping. Eles foram pioneiros no dropshipping no Brasil, que é uma modalidade que hoje está muito em voga, também com a taxação recente. E, curiosamente, eles eram de Americana, que era na época o maior e-commerce do Brasil. E aí eles fizeram uma proposta pra gente de acqui-hiring, a gente entrou e depois acabamos saindo e venderam 100%. Vendemos 100%. A única coisa que a gente pediu para levar foi a nossa tecnologia, que foi desenvolvida pelo José como matemático, que ele percebeu que mídias digitais, anúncios digitais, estratégias digitais, ele brincava comigo, né, vendo a minha tela, me espionando. Cara, isso aqui é para uma pessoa de exatas fazer, não é para você fazer isso, porque os anúncios digitais, o sistema de leilão, de exibição, de pagamento, segue uma lógica racional, estatística. Então,
claro que ele colocou de uma maneira jocosa, né? E eu acredito que cada um pode fazer tudo o que Sim, quiser, sim. mas ele colocou assim, cara, deixa eu fazer isso, porque isso aqui é estatística, tá me parecendo probabilidade. Então a gente começou na época a puxar os dados de anúncios das ferramentas, para você ter uma ideia, o Facebook Ads no Brasil, Meta Ads, foi lançado em 2011, tava no comecinho, assim. Então a gente começava a trazer isso para uma planilha nossa, analisar isso e tomar decisões. Quais decisões, Paulo? Cara, tira esse anúncio, tira a segmentação do Nordeste, coloca mais budget para mulheres, troca a imagem, muda a cor, e a gente foi aprendendo essa mentalidade. Essa foi a sementinha da Macfor? Exatamente. Daí foi uma API que a gente criou, a primeira API do Facebook no Brasil, que usava, né, histórico de dados para tomar decisões melhores de anúncio. E aí isso aí trouxe muito sucesso, muita prosperidade, muitos negócios pra gente. E quando a gente saiu, além da cláusula de no compete, né, que a gente assinou por 2 anos, uma das exigências nossas, do nosso lado, a gente até aceitou um valor simbólico por sair do negócio, mas que a gente queria levar a nossa plataforma de anúncios. E aí vocês lançaram a Macfor em que ano? 2016, foi Vocês cumpriram o não compete de 2 anos, exatamente. Em 2016 vocês lançaram, nesse meio tempo vocês estavam formatando, trabalhando. Pensando, 14, 16 foram 2 anos assim, testando, assim, financeiramente pensando, foi muito bom pra gente, assim, né, e tanto que outras pessoas que nos acompanharam nessa jornada se acomodaram, viraram investidores, foram aluguel, renda, alguns investiram em Bitcoin, ganharam muito grana na época, até hoje, e saíram do mercado, meio que se aposentaram com 20 e tantos anos, quase 30. A gente teve ainda esse desejo de continuar arrumando problema, dor de cabeça, né? E aí durante esses 2 anos eu fui estudar, viajei, visitei, fiquei um tempo na Califórnia, tentando ver qual que seria meu próximo passo, e eu sempre tive um desejo muito forte por lecionar, né? Passar conteúdo para frente, educação, e aí eu comecei a me aventurar, queria dar aula em faculdade. E aí eu fui descobrir que eu precisava fazer um mestrado e que não tinha nenhum mestrado de marketing e que, vamos fazer um mestrado só por fazer, será que eu devo fazer isso? Aí eu comecei a fazer palestra, comecei a fazer curso, a gente tinha um nome, né, muito forte na região ali do DDD-19, por ter sido uma grande empresa com quase 400, 500 funcionários no auge, então começaram a surgir convites para consultorias de e-commerce, que era o nosso foco, e gestão, e aí eu fui brincando que foi o José, né, que me colocou nessa armadilha, porque a hora que eu vi eu estava dentro de uma agência, né, que era uma coisa que a gente não acreditava, nunca acreditou no modelo. Essa é a minha dúvida, como é que vocês tendo ficado com o sistema proprietário de vocês, né, e começado a trabalhar com dados, né, estatísticos e como é que isso brotou a ideia de ter uma agência de marketing digital focada em dados, que é o que a Macfor faz, né? Perfeito, isso e depois, aí já desmembrando um pouco essa pergunta, o porquê da segmentação em determinados setores, que você já me falou que vocês são mais fortes em alguns setores. Como é que foi essa... a gente sempre foi anti-agência, né? A gente nunca gostou muito do modelo de negócio de agência, de agenciamento, acho que a palavra em si, de cobrar BV, né, que é comissionamento de mídia, coisas que não faziam sentido, e também do modelo de, um pouco de um ar que algumas, né, sem generalizar todas, mas a boa parte tem de superioridade em relação ao cliente, de ideias, de ego, de, a gente ia para uma reunião com uma agência, não tinha ata, né, do que foi conversado, não tinha próximos passos, prazos, e nós sempre tivemos esse viés mais consultivo. Então, tanto que a gente tentou trabalhar com as maiores agências do Brasil e a gente percebeu que, a gente sabe mais digital que eles, a gente que está ensinando, para com isso. Então, a gente internalizou, criou uma house desde o início. E quando acabou, tiveram 2 fatos, assim, que, eu diria, te respondendo objetivamente, foi por acaso. Tiveram 2 fatos que nos fizeram... como diz, né, dessa água não beberei e tomar banho dessa água depois no futuro. Em 2016, estava vendo as eleições municipais de Americana, e a irmã do José estava se candidatando a vereadora, e aí 3 semanas antes, clássico de agência, a agência desistiu do projeto, né, e aí a gente, de novo, tinha um nome muito forte no digital, nunca fomos reconhecidos por grandes campanhas na época de branding, comunicação, mas
em performance. Coloquemos nessa caixa. E ela nos procurou. Ó, cara, a agência me abandonou, vocês não querem fazer? Daí eu falei, não quero, não. Não, por favor, a gente conhece desde pequeno, a gente é muito amigo, por favor, tenta aí, vê o que dá. E aí, depois de muito insistir, muito pensar, eu falei, tá bom, vamos fazer uma campanha pra você, vamos ver o que acontece. E foi um sucesso. Ela, assim, sem nome, sem partido, sem nada, sem nenhum apoio, quase nada de finanças, né, na parte financeira, digamos assim. Ela ganhou o nome, uma pessoa super jovem, de 24 anos, se tornou vereadora. A gente se inspirou muito nas campanhas do Obama, em termos de imagem, de performance, e ela ganhou. E aí, legal, por isso que Mac4, nosso nome não é tão criativo, porque ela ganhou a eleição e a gente tinha que definir um nome para emitir a nota, porque tem que constar nas prestações de conta. Aí o Zé me ligou e falou, viu, dá um nome aí. Eu falei, cara, mas eu nem quero ter agência. Ele falou, inventa. Daí eu falei, tá, Mac4, né, Macias e Fortunato. E aí aí beleza, o CNPJ ficou criado e a gente, cara, queria que vocês continuassem fazendo a minha publicidade, minha comunicação. Aí eu falei, olha, Gia, a gente não tem muito interesse de trabalhar nessa área política, etc. Mas vamos lá, e continuamos, a gente teve até alguns clientes na época, continuamos tendo procura até hoje. A gente sabe que vocês são agência digital, de política, mas nós não atendemos mais. E aí, também na cidade americana, tem um grande amigo nosso que tem uma rede varejista de cosméticos muito grande. Então, 25 lojas físicas, e eles falaram, cara, a gente tá entrando em e-commerce, a gente sabe da história de vocês no e-commerce, a gente queria contratar uma agência. Daí eu falei, cara, a gente não é agência. Não somos nada, na verdade eu tô dando palestra, tava ensinando muito sobre growth, sobre e-commerce, fazendo curso, a gente criou até uma imersão de empreendedores para falar de marketing, e aí eles, a gente foi na imersão, a gente quer, daí eu falei, tá, eu te dou uma consultoria. E aí foi o que eu falo assim, né? Foi da consultoria, faltou alguém de mídia. Deu, não, tudo bem, eu faço. Olha, as artes não estão tão boas. Tá bom, eu faço. E a hora que eu vi, a gente tinha virado uma agência. Uma agência. E isso foram os Mas sempre com viés consultivo, sempre muito baseado nos dados. Perfeito. Aí a gente tinha esse viés consultivo, de organização, de ata, de projeto, de prazo, de responsabilidade, de framework, de processos, de Scrum, várias coisas que não se falavam em agência na época. Exato. E a gente se colocava como Mac4 consultoria em marketing. Perfeito. A gente não queria ser chamado de agência. Aí, bom ponto que você está tocando, porque é uma história até curiosa. E aí a gente foi pegando negócios locais, como foi com pouca plata, então, rede varejista de comércio, um buffet, uma indústria, uma consultoria, e fomos ganhando clientes, e aí eu falei, cara, isso aqui tem potencial, tô gostando de fazer essa consultoria. E a gente decidiu dar um passo, que eu queria trabalhar no mercado de multinacionais, as enterprises, porque eu via que tinha um gap muito grande, porque eu, enquanto empreendedor, não achei uma agência que me atendesse no digital completamente. Então eu falei, cara, vamos pra cima. E aí a gente começou a tentar, né, através de outbound marketing, que na época ainda era bem inicial, né, de receita previsível, abordar novas empresas, e a gente sempre esbarrava num quesito. A gente não vai chamar vocês para o bid, para concorrência, porque vocês são consultoria. A gente não precisa de alguém que nos diga o que faça. A gente precisa de alguém que execute. Daí então vamos mudar o nome para agência. Daí a gente mudou o nome para agência, nos assumimos como agência para poder estar próximo dos clientes, sempre com esse viés consultivo de dados, e sempre levando o que foi de melhor da nossa história, que é eu como publicitário na área de humanas, de criatividade, o José como exatas, matemática. Então hoje a gente cuida muito para que 50% dos times sejam de humanas, 50% de exatas, para ter esse viés. Então foi um processo de descoberta, de posicionamento, de identidade natural. E depois a gente percebeu, cara, a gente é muito bom de dados, de análise, de diagnóstico e de transformar isso em solução, que é a parte mais criativa e de humanos. Então, resumidamente, foi assim que foi acontecendo. Aí tem a história do agro. E hoje, quer dizer, você está indo para 9 anos, né, de Mac4. Perfeito. E vocês começaram, como você falou, né, por oportunidades que iam surgindo, nunca deixando de lado o DNA e a profundidade de vocês, né, que é trabalhar com dados, que eu acho, sem dúvida, é um diferencial. Mas aí hoje, a Mac4 hoje, vocês são em quantos e por que essa segmentação, pelo que eu entendo, mais forte hoje
é agro e health, né, e saúde. Esses são os dois pilares mais fortes, Paulo, mas isso foi também meio ao acaso, ou aí vocês já falaram, cara, nós vamos por aqui porque... Por que não varejo? Por que não indústria? Curiosidade minha. Não, legal, ótima pergunta. Paulo, eu acho que assim, eu acredito muito na sequência das coisas, das descobertas que foram acontecendo com a gente. E voltando, né, eu te contei esse início da McFord, a gente começou a entrar nas multinacionais, etc. E um belo dia, em 2018, eu lendo uma notícia, vi, o agro domina o PIB brasileiro em tantos X%. Que é fato, né? É um fato, exato. Aí eu peguei e falei, caramba, né? Quais são as maiores empresas de agro do Brasil? Comecei a procurar. Syngenta, Bunge, Cargill. E não tem muita coisa sobre elas na internet. Não tem uma página no Instagram estruturada, não tem conta de anúncio, tagueamento, coisas públicas. Sim. Eu falei, nossa, é 1/3, talvez na época, 1/3 do PIB, e não tem, né? Vamos ver, agência especializada em agro. Não tem. Então, sim, né, a história não é tão bonita, né, foi oportunidade mesmo. Eu olhei e falei, caramba, perfeito, oportunidade. Claro. E aí eu pensei, eu preciso entrar no mercado, vou estudar. E aí eu entendi que era um mercado totalmente regulado, complexo, que não se pode fazer publicidade, então não foi num tom crítico que eu trouxe, que o agro, à época de 2018, estava num patamar de maturidade digital e comunicacional diferente por condições, né? Regulado por quem? Você não pode fazer propaganda não pode. Embrapa, né? Exatamente, como a Anvisa, Mapa, assim. Embrapa, isso, então assim, você não pode comunicar. Você não pode, eu sabia que não podia fazer. Não, exatamente. Principalmente na área de defensivos. Porque vem da técnica, né? Exatamente, é como vender um remédio. Você vender um remédio. A gente sempre usa o agro, um exemplo do farma. Sim. São médico e farma, então você não pode muito... Principalmente no Brasil, as leis são bem duras. A gente sabe, nos Estados Unidos tem os OTC, né, que é over the counter. E aí vocês viram exatamente aí a oportunidade de fazer algo mais profundo e técnico, porque é uma venda técnica. Exato. Né? Nos dois setores. Agora está começando a clarear. E aí, assim, a gente percebeu, claro, tem algumas, né, o pessoal sempre fala, mas por que o agro a gente não vê tanto, né, publicidade? São dois motivos. Primeiro, o regulatório, que eu acabei de trazer para você, e o segundo, porque o trade deles, né, é muito custoso. Você tem que ter representante técnico, que são engenheiros no interior do Brasil, caminhonete, visitando. Então, assim, é um modelo de negócio totalmente diferente. Então, na época eu vi, e eu falei, caraca, né, que interessante, não tem nenhuma agência, nunca vi falar nada. E a gente teve um estagiário no Pouca Plata, que era primo de um conhecido nosso, que estava fazendo engenharia agronômica na época na Unesp, e ele estava passando férias americanas, falou, cara, quero fazer um estágio de algum lugar, e veio fazer um estágio com a gente, o Diogo, que hoje, por acaso, é nosso sócio. E aí, na época, a gente falou, beleza, fizemos um estágio com ele se formou e foi trabalhar no mercado agrícola, digamos assim, né? E aí, em 2018, eu falei, nossa, lembrei Diogo, vou ligar pra ele. Liguei pro Diogo, falei, Diogo, então, cara. Ele falou, Fabrício, eu não acredito, eu tô trabalhando no marketing, na época da OCP, que é uma empresa de fertilizantes, e eu tenho a mesma percepção que você, cara. Eu trabalhei com vocês lá atrás, eu sei quanto que vocês conhecem de digital, e assim, tem muita oportunidade no agronegócio. Daí eu falei, então vamos marcar um almoço? A gente marcou um almoço e eu fiz uma proposta pra ele, tava na OCP, tipo, vivendo o sonho, tipo, trabalhando numa empresa multinacional. Ele tinha uma viagem pro Marrocos, até brinca comigo, de classe executiva, em 10 dias eu falei, Diogão, vem trabalhar com a gente, vamos dominar esse mercado. E aí, dito e feito, ele veio, ele assumiu a nossa área agro. A gente trouxe Syngenta na época, que continua com a gente, o nosso maior parceiro, extremamente grato, assim, é um relacionamento de 5 anos, que ótimos resultados, cada vez mais crescendo. Então, daí veio a Stoller, que era uma empresa de nutrientes foliares, Bunge, Cargill, aí a gente foi começando a pegar essas empresas, porque realmente não tem, hoje assim, né, tem algumas agências que têm um viés mais especializado, porque realmente, para trabalhar com agro, você precisa ter um engenheiro agrônomo. Claro. Não tem como, Paulo, porque a gente até tem que falar a língua, né? Tem que falar a língua dos caras, né? E assim, a gente rola uma piada no agronegócio, que é uma agência que não confunde, eles querem uma agência que não confunde pé de soja com pé de feijão. Eles são parecidos. Exato. E como é que uma agência digital como a de vocês
trabalha num setor regulado como o do agro, aonde vocês atuam, é exatamente com essa inteligência para onde ir, que mercados atacar, é aí que vocês agregam valor para os caras? Exatamente, até para dar um pouco mais de contexto, a gente entendeu, né, que o agro seria um mercado-alvo. Imagino que vocês fazem o mesmo para a área de saúde. Dá para fazer um paralelo aí, então, né? Aí a gente foi se descobrindo, né, e se tornando uma agência especialista em problemas complexos. Perfeito. Então hoje você vai ver muitas vezes o nosso símbolo como um abacaxi. A gente brinca que somos especialistas em descascar abacaxi, porque a gente tem um viés de dados, de exatas, de raciocínio lógico e coleta de dados muito robusto. Então a gente percebeu, né, que não foi à toa que a gente trouxe o primeiro cliente no agro e foi trazendo um atrás do outro. Sim. O cliente de Pharma and Health, mesma coisa. Varejo, temos até hoje bons clientes de varejo, como Marte Minas e, enfim, outros, porém, a gente viu que tinha muita agência, muita solução e, assim, é um trabalho que é performance pura. E que a gente vai bem, porém, tudo que tinha mais desafio, mais problema, que nenhuma agência quer atender... Agro e saúde. A gente quer atender. Então, Perfeito. A gente agência, o mercado nos reconhece, a gente fez algumas entrevistas, como uma agência que gosta de problema, que resolve os problemas que nenhuma outra quer resolver. Então, muito legal. Surgiu essa naturalidade e aí a gente foi criando um modelo, né, e agora trazendo depois do contexto a sua resposta, um modelo de atuação dentro de contas complexas, né, então algumas coisas que tendem a funcionar. Primeiro, a gente precisa ter o especialista. Eu não consigo atender uma empresa de medical device sem ter um biomédico, um médico, um engenheiro, um corpo técnico muito forte. Por quê? Olha que você olha para dentro da estrutura dessas empresas, os gerentes de produto, que também cuidam da verba de comunicação, voltando no marketing de produto raiz, que a gente falou no início do papo, são pessoas técnicas. Você não, a maior reclamação deles é, cara, eu recebo um texto da agência para aprovar, um texto por blog, uma imagem, cara, um completo absurdo, é um médico falando uma coisa que não pode falar, ou um equipamento mostrando a pessoa emagrecendo, você não pode comunicar isso. Então, as agências, eu acho que assim, por falta de glamour, você não vê grandes empresas dessas áreas ganhando prêmio em Cannes, né? Por falta de budget, por ser extremamente difícil de atender essas contas, porque você precisa ter uma equipe técnica, as agências grandes deixam de lado. Natural, cara, não tem muito dinheiro, não tem visibilidade, e é difícil ainda, pra que eu vou atender? Então a gente começou a se pegar essa rebarba aí, digamos assim, e gostar do jogo, né? Então, primeiro ponto, trazer um especialista que resolve, que entende do assunto e que fica alocado dentro do cliente, voltando nas nossas raízes de não acreditar na agência. Como que a gente resolve isso? Cara, a gente monta um PMO, a gente sempre diz isso, né? Um núcleo, claro que depende do tamanho do contrato, etc., mas idealmente o modelo que mais funciona é ter um especialista que seja um engenheiro, ou um médico, um biomédico, trabalhando dentro do projeto e alocado no cliente. Porém, essa pessoa precisa entender de marketing. Bom, beleza, engenheiro agrônomo, ainda bem que cada vez mais, hoje a gente tem 12 no time e é cada vez mais fácil de achar. Porém, cara, assim, um engenheiro tem lá, né, acho que é 10 salários mínimos, 5 salários mínimos que ele ganha como base recém-formado. Qual que é o engenheiro que vai querer sair e trabalhar numa agência? Não é simples, né? A gente encontrou uma forma de achar essas pessoas, mas não é simples. Então, a primeira coisa que a gente fez, Paulo, foi investir num sistema de treinamento robusto, interno, playbooks e conteúdos e aulas e vídeos que fosse replicável. Então, a gente soluciona esse problema assim. Eu não vou achar um engenheiro agrônomo que entende de SEO. Tá, tudo bem. Então, eu trago alguém que tenha... de repente entrou na faculdade e não se viu fazendo aquilo, mas terminou porque era uma faculdade pública. Então, a gente treina essa galera dentro de casa, ensina marketing para eles e vai colocando eles pouco a pouco no projeto. Então, basicamente, de maneira resumida, esse é o nosso modelo de trabalho. Não, muito legal, Fabrício. E como vocês agora já estão na jornada aí avançada, né? Com diferenciais claros, segmentados, né? O que você enxerga de próximos passos da Macfor? O que vocês expandir para... Vocês estão em outros países ou não? Não, ainda não. A gente atende algumas contas de clientes em outros países. Porque vocês trabalham com multinacionais que devem ter presença em outros países, né? Seria um movimento, né? E a gente tem alguns núcleos, assim... bom, a gente está em outros países, só não temos oficializado as empresas, mas a gente tem alguns núcleos
Lisboa e em Miami, de grupos de colaboradores que estão lá e que atendem algumas verticais, seja brasileiras ou de empresas que precisam de conteúdo fora do Brasil. Mas nossos próximos passos, a gente quer zerar, de fato, né, ter todas as empresas do agronegócio considerando os blocos de concorrência que a gente tem, né, então ter elas no portfólio. A gente está com um olhar muito carinhoso agora para as cooperativas. A gente já tem 2 grandes cooperativas dentro do nosso portfólio, Cocamar e Olambra, são grandes parceiros, mas a gente tem olhado muito para o modelo do cooperativismo no Brasil e para o momento de maturidade, comunicação digital, tem muito fit com o que a gente pode entregar. Dentro de Health, a gente quer crescer mais ainda, né? Hoje a gente pode colocar em 30%, 40% da nossa empresa dedicada para o agro, e uns 20%, 15% para Health. A gente quer crescer também, porque exatamente como o agro ainda é um mercado que tem muita oportunidade, tem muita chance de evoluir. Então, basicamente, assim, no curto prazo, nossos objetivos são fincar o pé em segmentos mesmo, que a gente é especialista, que são segmentos regulados, a gente gosta de dizer complexos. E porque a lógica na nossa cabeça é simples. Quer dizer que a gente não quer um dia atender o Nubank, a Coca-Cola, a Apple? Não. Mas quem consegue atender uma conta complexa como essa, teoricamente, a gente espera que os clientes façam essa associação, vai ter tranquilidade para atender um cliente que é varejo, que tem budget. E uma curiosidade, Fabrício, dentro do setor agro e farma, saúde, você esbarra em limitação por atender concorrentes ou não? Sim, cada caso é um caso, tá, Paulo? E também o contrato, porque isso talvez limitaria um pouco o crescimento, né? Limita. Então, assim, por isso que a gente escolhe muito bem os parceiros que a gente quer ter e discute isso abertamente com eles. Então, por exemplo, cooperativas não concorrem entre si. Primeiro que é um modelo coletivo, e são segundo regionalizados. Exatamente. Então, assim, eu acredito, isso é uma questão, inclusive, bem filosófica, porque, assim, pro cliente, quanto mais clientes você tiver no segmento, melhor é. Certo? Então, você se torna especialista no agro. Pô, isso até é uma provocação que o time da Syngenta trazia muito pra gente. Cara, tá em defensivos, tá em maquinário, você tá no universo, você tá participando de todas as feiras, você sabe o que tá acontecendo, é melhor pros clientes, só que ao mesmo tempo... Mas se for concorrente direto, não. Não dá. Aí não dá. Eu não acredito que, assim... Aí você não poderia atender. Não poderia. É possível? Mas assim, no modelo de trabalho remoto que a gente tem uma parte da equipe, tende a funcionar mais, com equipes separadas, sem contato uma equipe com a outra, até por uma questão de governança de dados, de NDA, presencial um pouco mais complicado, mas não vou te dizer que é impossível. A gente tem um exemplo de a única top 10 agência do mundo que está na Ásia, ela atende todos os concorrentes de montadoras e de empresas asiáticas concorrentes direto. É a única que consegue fazer isso. Então, é possível? A gente teve recentemente o caso da África, né, que gerou um spin-off com a Ásia para atender a GWM, né? Então, assim, é uma questão de difícil resposta e solução, porque ao mesmo tempo que o cliente ganha, tem uma questão um pouco quase que ética aí, né? Então, é uma dificuldade. Legal, Fabrício. Bom, primeiro, assim, são temas fascinantes, né? Marketing digital no setor agro, né, que é super relevante para o nosso país, setor de saúde também, né, que impacta diretamente a vida nossa. Dá para ficar conversando aqui um tempão, mas, assim, infelizmente, a gente já está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu vou mudar um pouquinho aqui pro Fabrício agora, tá? Talvez um pouco menos da Macfone, um pouco mais do Fabrício, né? Com essa experiência, né, que você desenvolveu aí na tua vida profissional, empreendendo, principalmente empreendendo, que conselho que você daria para quem está começando agora a jornada? Eu acho que alguns conselhos, né? Não espere facilidade, o sonho. Eu costumo dizer muito isso para as pessoas. Eu sou um fã de ditados populares, porque eu acho que se eles existem há tanto tempo, alguma coisa eles têm para nos ensinar. Então, a grama do vizinho se não é mais verde, você vai ter os mesmos problemas. Eu não quero mais ter chefe. Você vai ter seu cliente, que vai ser seu chefe. Então, cara, eu acho que tirar um pouco desse romantismo, né, desse heroísmo e analisar friamente. Empreender
abrir mão da estabilidade, eu costumo dizer isso. Então, esteja preparado para ter ótimos momentos e maus momentos. Então, você precisa ter uma rede de apoio psicológica, física, educacional, financeira muito forte para decidir empreender. Acho que nunca na história da humanidade o momento com IA e com todas essas novas frentes aí teve tão favorável para o empreendedorismo, mas venha preparado para a guerra. É isso que eu tenho a dizer e crie uma estrutura de apoio financeira que te dê essa liberdade para empreender. E é isso, não é fácil, eu sou um cara que clico em tudo que aparece para mim na internet, eu faço todos os cursos de guru, de infoproduto, e assim, eu já testei muito. Tudo que vendem muito fácil não é verdade. Tudo é muito difícil de colocar de pé. Você pode ter uma sorte de acertar uma veia, como a gente acertou lá a venda de pendrive em 2010, pode ter, mas não conte com isso. Então não é fácil esses cursos, simples, olha como eu tô ganhando dinheiro. Esse foi o último curso que eu fiz, olha como eu ganho dinheiro com IA sem ter que trabalhar. Não é, cara, é mentira, porque eu fiz o curso e não tem que trabalhar. Então é um pouco disso que eu trago. E nessa linha, Fabrício, que sugestão que você daria para quem quer se aprofundar nesse universo de marketing digital? Onde que a pessoa poderia ter bibliografia, leituras, podcasts, além do Bring Me Data, né? Para a pessoa se informar, se atualizar, para quem está interessado nesse mundo. Legal. O que eu costumo dizer assim, o Bring Me Data surgiu para suprir essa lacuna e falta de conteúdo de alta qualidade traduzido para o português, porque infelizmente todo o conteúdo que eu recomendo, que é vanguardista, que é muito bem feito, muito bem estruturado, vem dos Estados Unidos, basicamente, 90 e tantos %. Então, acho que assim, bibliografia, os livros do Russell Brunson, que recentemente foram traduzidos para o português, mas até o ano passado não haviam sido traduzidos, .com Secrets, Traffic Experts, acho que é uma boa base, não fugir muito do básico, que é o Kotler, mesmo se for trabalhar com digital, tem que entender, e usar a IA, né, então pegar AdWeek, essas outras meios de comunicação gringos, principalmente americanos, o blog da própria HubSpot, e se informar por ali, e eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi é beber de todas as fontes, mas tomar cuidado com os gurus e os conteúdos brasileiros, porque realmente não tem muita coisa ruim. Muito legal, Fabrício, e assim, para realmente a gente já ir para o encerramento aí, se o pessoal quiser te encontrar a Mark4, entrar em contato, seja como cliente, seja para trocar ideias, qual é a melhor maneira para te acessar? LinkedIn, a gente tem Instagram, eu também tive uma época muito de produção forte de conteúdo, mas eu hoje tenho focado as minhas energias e dedicado meu tempo ao LinkedIn. Então lá dentro do LinkedIn a gente produz conteúdo, a própria Bring Me Data é lançada através do LinkedIn, né, seja a Bring Me Data como a Bring Me Data Agro, a gente também tem uma newsletter, e esse semestre agora a gente inicia junto com o Renato Serafim, que é um grande líder do mercado agro. Eu conheço o Renato Serafim. Ele vai ser o nosso co-host no nosso Rotação de Culturas. Ele foi CEO de alguma Foi da UPL, exato, conheço bem. E ele é um parceiraço nosso, a gente fala que é o match perfeito, porque o Renato vem com a experiência, com a tradição, e a gente novos, com a inovação digital. E vocês têm um igual para a Farma? Vão ter? Não, ainda não temos planejado, mas é uma boa ideia. Então, Rotação de Culturas começa no primeiro semestre, em parceria com Notícias Agrícolas, vai ser um podcast onde a gente vai trazer as lideranças do agro para discutir. O tema central das nossas discussões é por que nos Estados Unidos, que o agro representa 15% ou menos, 5% do PIB, o agro é visto como herói, né, você vê na campanha do Super Bowl recentemente, e no Brasil, que é 1/3, é visto como vilão. Né, sendo que a gente tem a agricultura, uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo, as leis regulatórias mais fortes. Então, assim, por quê? Então, a ideia do Rotação é trazer essa discussão e tentar mudar essa visão do agro. Muito legal, Fabrício. Bom, prazer te conhecer. Ótimo. Parabéns pela trajetória e sucesso no que vocês ainda estão aí por construir. Contem com a gente. Ótimo. Então, vamos encerrando por aqui. Boa. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo aí. Pode nos acompanhar nas redes sociais, Mark4, Fabrício Macias no LinkedIn. Estarei lá pronto para conversar com vocês. Gente, obrigado por mais esse episódio aqui do De Dono para Dono da Aldas. Vocês também encontram a Aldas aí em LinkedIn, Instagram. O nosso site é aldas.com.
Aldas _ no Instagram. E vamos ficar em contato e até uma próxima. Abraços aí. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.